não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Kardec foi o diretor da revista até o seu falecimento em 31 de março de 1869. Após o seu desencarne, a revista passou a ser dirigida por Pierre Leymarie e depois pelos seus sucessores até a primeira interrupção, durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de outubro de 1914 a dezembro de 1916. Muitas ideias foram desenvolvidas e debatidas por ele na Revista Espírita e transferidas e consolidadas nos livros da codificação da doutrina espírita. O principal período, sim, em que ela parou, né, foi na Primeira Guerra Mundial, né? Períodos em que ela esteve sob primeiro a gerência de Allan Kardec até 69, depois Pierre Gaëtan Leymarie vai assumir a partir de 71, até passar para a esposa dele. Ele desencarna em 1901, a esposa assume, a esposa vai desencarnar em 1904, aí o filho Paul Leymarie assume. E aí em 1913, então, na iminência da Primeira Guerra Mundial, ele fecha os escritórios da Revista Espírita. A Revista Espírita, ela teve um caráter fundamental, né, de troca de informação entre o centro e o todo durante a vida de Kardec. Após 69, né, principalmente em virtude da grande invasão da França ali, representada ali em 70, quase que parou o movimento espírita. Então, depois de 70, não havia mais essa comunicação entre um centro de pesquisa e centenas, e que chegou a ter 1000 centros em comunicação, né? Então isso foi sumindo em virtude da guerra e depois não mais se restabeleceu. Então, até esse período, Kardec vai dizer que a Revista Espírita é de responsabilidade exclusiva dele. Ele escrevia os textos, ele selecionava os textos, ele selecionava as mensagens que seriam publicadas. Então, ela tinha a marca dele, desse espírito superior que tinha essa habilidade de usar a revista como um instrumento de explicação, de construção do espiritismo. De volta à circulação, agora com o apoio de Leon Denis e sob a direção de Jean Meyer, a revista continuou circulando normalmente até 1931. Em maio de 1940, a revista suspendeu novamente a circulação por conta da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, houve algumas disputas judiciais pelo direito e pelo nome da revista. Allan Kardec, ele teve um cuidado com a Revista Espírita, enquanto estava sob a publicação dele, extremo. Era ele que escrevia, ele que preparava, ele que mandava para a publicação. Então a gente tem uma garantia nesse trabalho que é a mesma das obras dele, ou seja, um cuidado pessoal do autor. É claro que com a sua morte, cada dirigente, cada responsável pela revista, e a revista vai ter a partir de 69, depois de sua morte, vários responsáveis por elas, vários editores que seriam responsáveis por elas. É claro que cada editor vai dar o seu cunho pessoal, vai selecionar os textos que ele acha adequado publicar, ele vai ter um papel diferente de Kardec. Há um processo judicial por conta do nome, né? E aí surge a mudança do nome em 1976. Ela é muito marcada por dificuldades e mudanças de gestões muitas vezes duvidosas, né? Pessoas que acabaram até se aproveitando da Revista Espírita para a publicação de ideias ou filosofias ou teses que até contradiziam os preceitos da doutrina. O surgimento ali próximo de Kardec, ali perto de 48, 49, 50, dos fenômenos, eles não foram assustadores. Não eram casas assombradas, isso que a gente vê em filme de terror. Foram os fenômenos das mesas girantes, chapéus girantes. Quando Kardec pede na revista que as pessoas mandem relatos de fatos inusitados, todo tipo de fenômenos, batidas, barulhos, comunicações textuais, escrita direta,
dezenas, centenas de fatos eram relatados pela Revista Espírita. Qual a importância disso? Mostrar que a teoria espírita, simples, coerente, consistente, era suficiente para explicar todo esse conjunto de fatos. O Kardec usava essa expressão gêneros, quer dizer, que não era gerado, não era produzido, para designar as aparições dos espíritos, em que as pessoas todas eram capazes de ver. Por exemplo, um espírito se colocava num ambiente familiar ou aparecia em algum lugar e todo mundo achava que estava diante de si uma pessoa viva e não um espírito. Isso é o conceito dos agêneres. É a possibilidade de você se desdobrar, né? A física já comprovou que há essa possibilidade. Calzone, com uma versão original de uma revista de 1866, que gerou e gera polêmica até os dias atuais, comenta sobre o artigo "As mulheres têm alma?". E aí, Adair, a gente vai descobrir que ele lança esse artigo porque houve, à época, uma reunião do concílio da Igreja Católica, onde eles se reuniram para justamente discutir esse tema. Por isso que ele coloca como uma interrogação, né? E então é interessante, porque é um assunto em que, ou um tema em que a época, principalmente os religiosos, e eram considerados importantes dentro da sociedade, eles estavam discutindo uma questão que, para Allan Kardec, principalmente por meio das informações que vinham, né, dos espíritos, era um assunto que já estava estabelecido, né? É claro, né, que as mulheres têm alma. A coleção adquirida por Adair impressiona até mesmo quem desconhece a fundo a doutrina espírita. Ter essa obra original de Kardec é um orgulho para o engenheiro, que relata ser um iniciante nos estudos do movimento espírita, mas que já deseja contribuir para que o espiritismo cresça cada vez mais. Por que isso? Porque a Igreja Católica tinha feito os seguidores, né, que provavelmente éramos nós mesmos, acreditarem que animais, negros e mulheres não tinham alma. Mas na Universidade de Paris já existiam 4 mulheres que tinham tido a graduação necessária no nível superior, e a Universidade de Paris discutia se elas tinham direito ao diploma porque não se tinha certeza se elas tinham alma. E a conclusão que eles chegaram foi uma conclusão escalafobética, né? De dúvida. Então Allan Kardec falou, opa, peraí, né? Não é o que os espíritos estão falando por meio da doutrina. E o Livro dos Espíritos nisso é inovador, porque ele fala na igualdade dos direitos do homem e da mulher já em 1857 e 1860, da segunda edição de O Livro dos Espíritos. Então esse texto é importante porque mostra como Allan Kardec apresenta a concepção espírita de que o espírito encarna homem ou mulher. E no próximo bloco você vai saber como a Revista Espírita chegou no Brasil. A gente volta já.